Há contradições explicáveis. Não me peças a causa de tanto encolhimento no anúncio e na missa, e tanta publicidade na carruagem, lacaio e libré. Há contradições explicáveis. Um bom autor que inventasse a sua história ou prezasse a lógica aparente dos acontecimentos, levaria o casal Santos a pé ou de caleça de praça ou de aluguel. Claro, caleça de praça nós estamos falando como se fosse o táxi, o Uber daquele tempo, né? É bem diferente você aparecer com o seu coupé, né? Esse carro de luxo, do que você aparecer de caleça de praça. Mas amigo, eu sei como as coisas se passaram e refiro-as tais quais. Quando muito, explico-as com a condição de que tal costume não pegue. Você não fique pedindo toda hora que eu vou dar explicação para cada um dos fatos só porque você não acha a lógica e porque você achou uma contradição. Basicamente é o que ele está falando aqui, né? Quando muito, explico-as com condição de que tal costume não pegue. Explicações como em tempo e papel demoram a ação e acabam por enfadar. O melhor é ler com atenção. Quanto à contradição de que se trata aqui, é de ver que naquele recanto de um larguinho modesto nenhum conhecido daria com eles, ao passo que eles gozariam um assombro local. Tal foi a reflexão de Santos, se pode dar semelhante nome a um movimento interior que leva a gente a fazer antes uma coisa que outra. Perceba que aqui o narrador faz o que os bons narradores costumam fazer, né? Você pega lá algo que é confuso, um mero impulso, cheio de contradições, e você traz à tona, né? Você traz ao nível do explícito, né? E é claro, este estado organizado de coisas não está na pessoa, conforme a pessoa pensa. Basta você pensar, lembrar de diversas vezes em que você esteve em diversas situações na vida, mas principalmente situações de pressão, situações em que você está nervoso, né? Você decide que vai fazer uma coisa e não outra, mas você não sabe direito por quê. O interessante é, se você parar e começar a analisar, você encontra uma explicação por quê. Então, esse desejo mudo e confuso diante de um espectador atento e habilidoso com as palavras, pode se esclarecer e muito, né? Repare que, em certa medida, um bom psicólogo, né, um bom psicanalista, o que ele vai fazer é mais ou menos isso, né? A gente tem aquela figura do psicanalista que pergunta, e o que você sente, como você sente sobre isso? E, né? Em grande medida, o psicanalista é aquele cara que tem disciplina intelectual para perseguir uma questão, né? Você está falando de algo todo cheio de sentimentos ali contraditórios. Você respeita a sua mãe, mas você se sente, sei lá, traumatizado porque um dia ela fez determinada coisa e ao mesmo tempo você tem a sua esposa e tudo aquilo está confuso, né? Um bom psicanalista, ele vai pegar uma daquelas linhas e falar: vamos conversar sobre a sua esposa. E aí ele começa a fazer com que você traga para o nível do explícito, né? Quando você começa a desviar no assunto, ele vai puxar as rédeas. Fala, não, peraí, nós estávamos falando sobre a sua esposa. Vamos conversar um pouquinho mais. Eu ainda quero que você continue conversando sobre a tua esposa. E vai te ajudar nessa tua tendência de fugir ou confundir toda vez que um pensamento não te agrada, te fere, né? Ora, se você seguir essa lógica, para os santos, perceba a reflexão. Quando a contradição é de ver que naquele recanto um larguinho modesto nenhum conhecido daria com ele, ao passo que eles gozariam assombro local. Se ele traz isso para o nível do explícito, isso machuca o orgulho dele. Afinal de contas, ele é uma mera pessoa cheia de vanglória que quer que os outros o notem, né? Ao mesmo tempo que ele quer que os amigos não percebam que ele tem um parente lá que melhor não lembrar que ele morreu, melhor que ninguém saiba, né? Isso
machuca principalmente a historinha, o personagem que ele criou para si mesmo. É assim que nós funcionamos, né? Nós criamos um personagem para nós mesmos. Então, ele baixa no nível do confuso, ou baixa não deixa aflorar no nível da claridade, né? Então, por isso que eu acho que a semelhança entre um bom psicanalista e um autor é muito boa, né? Quando eu falo bom psicanalista, eu não tô falando daquele psicanalista que olha para você e tenta te explicar com umas meras palavras. Sabe aquela coisa imbecil que psicólogo de RH faz, né? Desenha uma árvore, uma casa e um cachorro. Se o cachorro tiver uma orelha grande, significa que você não vai faltar no trabalho. Tipo isso daí. Eu não tô falando desse tipo de gente, né? Eu tô falando de alguém de responsabilidade. E a responsabilidade de um psicanalista, uma das, é exatamente essa. É a disciplina que o narrador tem, né? Então, volto a enfatizar, o psicanalista faria mais ou menos a mesma coisa que o nosso narrador está fazendo. Se pode dar semelhante nome a um movimento interior que leva a gente a fazer antes uma coisa que outra. Resta a missa. A missa em si mesma bastava que fosse sabida no céu e em Maricá. Propriamente vestiram-se para o céu. O luxo do casal temperava a pobreza da oração. Era uma espécie de homenagem ao finado. Se a alma de João de Melo os visse de cima, alegrar-se-ia do apuro em que eles foram rezar por um pobre escrivão. Não sou eu que o digo. Santos é que o pensou.